Bom dia, meus queridos, minhas queridas, alecrins dourados do meu Brasil varonil. Tô aqui, né, após a perda do Ozzy, meu gato de estimação, suportando a dor. Porque a vida é assim, né? Tem hora que vem com as questões, e questões que você não espera, te pegam de surpresa. Eu tenho o Ozzy. Tive o Ozzy por quase 11 anos, é meu gato de estimação, um dos melhores presentes que eu já ganhei na vida, que me ensinou muita coisa, porque ele tinha uma característica de personalidade bem feroz, ele era muito bravo. E ele me ensinou a amar incondicionalmente, apesar dos pesares, porque pense num gato bravo, que eu não podia receber uma visita, eu mesma uma vez fui atacada por ele, e eu nunca passou pela minha cabeça me desfazer desse gato. Sempre eu primei por ficar com ele, apesar de tudo, apesar dele ser essa fera, que era uma característica de personalidade dele, né? Como nós humanos temos características de personalidades diferentes, às vezes difíceis, situações difíceis, só que nós temos a inteligência, ou deveríamos ter, para essa autoobservação e mudança de padrões que não nos ajudam em muitas coisas, não é? Então, nesse mundo, a gente precisa ter a capacidade de suportar a dor, suportar as situações que nos tiram o chão, porque essa situação me tirou o chão. Mas aí, ontem eu fiquei pensando, eu fiz tudo o que eu podia fazer, né, por ele, e agora, né? Aí vai o corpinho que tem que ser encaminhado, e aí acabou a história, fim de história, fim de ciclo do Ozzy, e fim de ciclo dessa minha amizade com ele, né, desse meu laço de amor com ele, no sentido físico, mas no espiritual e na mentalidade ele sempre vai estar vivo para mim, porque ele foi um grande amor da minha vida, um grande ensinamento. Aprendi muito com Ozzy, sobre muitos aspectos. E a vida é isso, é final de ciclos. Então é um ciclo que se fechou, um ciclo que se encerrou, para agora dar continuidade ao meu processo aí de vida. Continuidade sem meu companheirinho. E é isso. E suportando a dor. Foi tudo muito de repente, tudo muito rápido. Eu, obviamente, não estava preparada e ninguém está preparado para um fim, né? Para uma perda de um relacionamento, seja ele de que nível for, até com o pet. Essencialmente com o pet, que às vezes a gente ama mais o pet do que um ser humano, dependendo do ser humano, né? E ele vai fazer muita falta na minha vida, obviamente, que a vida ficará diferente, né? E a gente vai se adaptando e aceitando e vivendo uma nova realidade, não é? Então nós, como humanos, né, preciso ter uma base forte, os pilares para dar conta da continuidade dos processos da vida, apesar das situações difíceis que virão, porque elas virão. Querido, querida, se prepare. Então, a melhor forma de se fortalecer, uma moça perguntou, qual é a melhor forma de se fortalecer para o enfrentamento dos problemas? Buscando uma base espiritual, eu não estou falando de religião, mas isso é importante, porque nesse momento de dor, a única coisa que às vezes pode te amparar é isto, né? Porque às vezes uma situação vem, depois vem outra, e muitas vezes vem várias situações ao mesmo tempo, e se você não tivesse essa base, talvez fique difícil para você se manter, né? Então há necessidade sim de buscar isso e fazer o que precisa ser feito para o enfrentamento das situações. Ter coragem, pedir apoio, às vezes da espiritualidade, às vezes de Deus, se você não tiver ninguém, né? Porque muitas vezes nesse momento também a gente quer ficar um pouco mais só, até para a elaboração do momento, aceitação e tudo isso, não é? E aí volta a vida, né? Volta a vida. Ontem mesmo já fui treinar,
no meu ritmo, no meu tempo, como eu consegui. E hoje já volto à vida normal, né? Normal de aceitação de sem estar meu Ozzy presente mais na vida. Aí já vim trabalhar, já vou fazer meus atendimentos. Seguir a vida. Claro que de vez em quando eu choro, fico triste, mas é a vida. É assim que as coisas são. Daqui a pouco tudo volta a um platô, né? E aceitação das coisas que eu não posso modificar, né? Outro dia conversando com uma senhora, que também o marido dela foi para outro plano esses dias, ela falou, Joyce, mas tudo isso que aconteceu foi só uma desculpa. A hora dele tinha chegado. E aí isso agora, né, com a situação do Ozzy, foi um bálsamo para mim, porque pode ser toda uma desculpa. Era o momento dele fazer a passagem e fez. Certo, queridos, queridas? Um beijo na alma e até a próxima.